Fala investidor, fala investidora, como é que você está? Hoje nós vamos falar aqui sobre os resultados do BR Partners, que é uma empresa que eu tenho no meu portfólio de ações, e por isso esse vídeo ele vai acabar até sendo um pouco mais extenso do que os outros, até para que a gente possa ter uma análise bastante aprofundada a respeito dos resultados e, claro, a respeito também um pouco das perspectivas. Eu trouxe aqui tanto o relatório de divulgação dos resultados, quanto também o relatório do BTG com algumas prognoses para 2025 e para 2026. Então, para a gente começar, né, eu acho que vale a pena entender isso daqui. O banco, especialmente falando aqui do BR Partners, ele é um banco muito mais de investimento, tá? Qual que é a diferença de ele ser um banco de investimento, né? Ele não tem a parte de varejo, ou seja, ele não empresta dinheiro para a pessoa física comprar um carro, comprar um apartamento, coisa assim do gênero. Ou seja, ele trata majoritariamente com grandes empresas. Agora, ele está abrindo a parte de wealth, que é a parte em que você faz a gestão de grandes fortunas. Em especial, nesse ponto, eles estão melhorando cada vez mais as receitas ali dentro, mas ainda é uma parcela não tão significativa, 2% da receita como um todo. Uma parte da receita está na parte de tesouraria, que você vai ver Treasure, Sale and Instruction, que são algumas das partes de tesouraria. Então, eles pegam muitas vezes lá a emissão de dívidas ali dentro, mas a principal parte é Investment Banking e a parte de Capital Markets, né, que é a parte onde eles fazem tanto a parte de fusões, aquisições, e também eles fazem a parte de emissão de dívidas para as empresas, especialmente aqui falando de debentures. Nesse ponto em específico, eu quero trazer vocês aqui para o relatório só para a gente dar uma olhada, né? Em 2024 foi um ano relativamente bom aqui para a empresa, apesar de todo o desafio macro que ela vem passando, não só ela, né, mas todas as empresas, ela conseguiu trazer algumas transações que foram destaque em 2024, como algumas aqui relacionadas a BTG e Eneva, a Prisma com a Capitânia, aqui do BRB, da Mil com a DASA, que foi muito grande, essa daqui da Semig, da Vale para compra da Aliança, tem essa aqui da Cruzeiro do Sul, do Grupo Pão de Açúcar, reestruturação lá, falando da recuperação judicial da Light, a fusão que teve ali da Auren com a Esfera, na verdade, a aquisição, né, que a Auren fez da Esfera. Então, tem muita coisa interessante que eles fizeram nesse ano, apesar de toda a dificuldade. Como eu te falei, você tem aqui a parte de negócios, né? E aí eu quero só mostrar para vocês como que funciona, né? Você tem, como eu te disse, a gestão de patrimônio, tá bom? Que é o wealth, que você vai ouvir muito essa palavra. Hoje, 2% da receita, no geral. A parte de tesouraria do banco, né? Esse azulzinho mais claro, hoje está aqui em 15%. Nesse último trimestre foi um pouco melhor, muito em conta aqui de a remuneração de capital ter caído um pouco, tá? Mas quando eu olho no consolidado, você vê que tem ali uma mudança ou outra, mas o ponto que eu quero que mais você perceba é o investment banking, que é muito mais a parte ali de fusões e aquisições, e capital markets, que está relacionado à emissão de dívida. Por que a emissão de dívida é importante, né? Porque nós vamos falar das debentures, muitas delas aqui são importantes para você conhecer onde você está investindo, né? Porque eu sempre faço, nos meus vídeos falando sobre bancos, eu faço uma digressão a respeito de como analisar empresas do setor financeiro. E uma das primeiras coisas que eu falo é, você tem que saber a carteira que você tem. Nesse caso aqui, eu já te disse, não é varejo, não é para pessoa física, não é para pessoa jurídica, não, digo, pelo menos para o varejo. Eu estou muito mais falando da parte de investimentos, que é a parte realmente de emissão de dívidas, fusões de empresas, gestão de grandes fortunas, realmente ali a participação de tesouraria do banco com emissão de dívida. Então tem muita coisa legal aqui dentro. Entretanto, o próprio BTG, ele trouxe esse relatório aqui para gente, que vale a pena a gente dar uma olhada em alguns pontos. Eles falam o seguinte, que as altas de juros são suficientes para quê? Inviabilizar qualquer plano de emissão de crédito privado, DCM, que é o Debt Capital Markets, né? Que é dívidas para o mercado de capitais. E o que acontece? Vamos imaginar que você tem aqui a empresa do André, tá bom? A empresa do André. Aí essa empresa, ela olha para o mercado e fala o seguinte, poxa, eu estou querendo ampliar o meu negócio e talvez eu vá precisar fazer uma captação de algum valor no mercado. E aí eu olho ali para minha base e falo, tá, eu vou pegar então, eu vou emitir uma debenture. Essa debenture, ela tem que remunerar pelo menos, um CDI, CDI mais 2. Considerando que o CDI, né,
pode chegar a 15. Com esses dois aqui, a gente chegaria a uma remuneração total de 17%. Ah, mas vai pagar IPCA. Tá bom, vai pagar IPCA, mas hoje nós já temos mais ou menos um IPCA, já pagando IPCA mais 7,8. Então, para que eu tenha uma mínima atratividade, eu tenho que pagar, por exemplo, um IPCA mais, talvez, 8,5, para ter atratividade para o mercado receber essa debênture e conseguir trazer todo o valor que eu quero para dentro. Só isso daqui, gente, só isso daqui, eu já estou falando de algo muito próximo também, ali a 15%. Ou seja, não está fácil para quem quer captar dinheiro no mercado. E aí, especialmente essa parte de aumento de taxa de juros, diz para nós claramente que o mercado de dívida vai fechar. Diferentemente do que aconteceu no ano aqui de 2024, tá? Você pode até ver, deixa eu pegar aqui a parte de débito. Olha só. Eles mostram aqui o volume do mercado de capitais, de emissões do mercado de capital, e falando especialmente de debenture, que é esse azulzinho mais escuro, desses 700, ele representa aqui praticamente 2/3, né? Então, é bastante coisa que as debentures significam para o BR Partners e é uma baita de uma fonte de receita. Agora, as perspectivas para o futuro do banco, pelo menos aos olhos do BTG, são as seguintes. Vamos dar uma olhada. Ele fala a seguinte situação, né? Que o cenário macro, ou seja, estamos falando de algo que não está relacionado com a empresa, tá bom? Não estamos falando do cenário micro, já está impactando. E o que acontece? O BTG, ele tem um rating de compra. Ele acha que vale a pena comprar o BR Partners. Eu, como sou acionista e adoro o banco por inúmeras questões, eu também gostaria de poder recomendar a compra, então vou ficar com o que o BTG está falando, tá? Mas, no caso aqui, eles estão estimando que o lucro por ação vai ter uma diminuição de 20% para este quarto trimestre. Realmente teve uma diminuição, não foi tão grande quanto esses 20%, mas nós já vamos dar uma olhada. Agora, para os anos de 2025 e 2022, eles estão esperando uma diminuição do lucro por ação em 2025 para 31% e 26, 22%. Claro, em relação ao atual ano, tá? Então, o que eu quero que você entenda e perceba desse cenário aqui, né? Hoje, nós temos um banco com uma lucratividade muito boa, tanto é que está pagando um baita de um dividendo, né? E tanto aqui na própria carta, eles falam o seguinte, né? Que eles estão pagando aqui altos dividendos e isso contribui também para um ROI alto, né? Na verdade, o ROI alto contribui para esses dividendos bons que o BR Partners vem pagando. Portanto, nessa situação toda aqui, o que eu quero que você mais tenha vívido na sua mente? Quero que você veja que o banco ele teve bons resultados nesse trimestre e nesse ano. Só para a gente passar exatamente por isso, né? Eu quero que você pegue aqui um pouco da performance financeira do BR Partners para a gente poder entender, né? Nesse trimestre aqui, em relação ao trimestre anterior, não foram 20%, que caiu da receita esperada, né? Foram apenas 8%, praticamente 9% aqui, ou seja, eles erraram um pouco nessa estimativa. Agora, o que eu quero que você perceba não é especialmente a receita, que a receita vem aumentando bem, o lucro vem aumentando bem também. Agora, eu quero que você olhe para isso aqui. Um ROI em 2024 na casa aqui dos seus quase 24%, ou seja, um dos maiores ROIs do setor. Esse último trimestre ele foi um pouco pior do que os demais. Nos trimestres anteriores, o ROI ficou bem mais alto na casa dos seus 24%. Portanto, olhando para essa métrica aqui, independentemente de eu dizer se o banco ele está caro ou se ele está barato, mas um ROI na casa dos 20%, num cenário difícil e complicado que nós estamos. Você acha mesmo que alguma situação voltando minimamente ao normal, com uma situação macroeconômica favorável até para o Brasil, imagina para quanto pode ir a lucratividade e o ROI desse banco. Portanto, essa é a tese que eu tenho mais forte por detrás do BR Partners. Não é só pelo dividendo em função do partnership, não é só em função do mercado em que ele está inserido, mas muito por conta de que se no pior cenário de todos, eles estão entregando uma lucratividade dessa, um resultado, né, um retorno sobre o patrimônio líquido na ordem de 24% ao ano. Imagina o que vai acontecer quando esse cenário melhorar.
Imagina, por exemplo, se o BR Partners ele for chamado para fazer, por exemplo, o IPO de algumas empresas na bolsa, porque ele tem essa possibilidade. E aí imagina o quanto de dinheiro que não vai entrar. Ah, mas não vai fazer só IPO, ele vai fazer também o que a gente chama de M&A, que são as fusões e aquisições, né? E aí, olha só, uma empresa compra outra e aí o BR Partners ganha uma taxa por essa transação, o IPO da mesma maneira, para estruturar dívidas, porque diferentemente daquele cenário em que eu teria 17, 18% ao ano para pagar de dívida, imagina um cenário que eu tenho que pagar, por exemplo, sei lá, 10,5% ao ano, tem que pagar 11%, muito diferente daqueles 17% que eu te mostrei. Só essa diferença aqui, para algumas empresas, é o suficiente para colocá-la em recuperação judicial ou para que ela possa ter uma excelente saúde financeira. E o BR Partners, nesse cenário complicadíssimo, tem trazido um excelente resultado, tá? Agora, olhando para a margem líquida, né, no ano de 2023, ficou aqui em 33%, ou seja, o que significa que se ela tinha, por exemplo, R$100 de receita, significa que R$33 viraram lucro para a empresa, ou seja, é um baita de um resultado. Agora, eu não quero que você olhe exclusivamente para isso sem entender mais aprofundadamente alguns pontos importantes, tá? Nesse caso aqui, eu quero que você veja o seguinte, ano contra ano, sim, a receita subiu bastante, 33%. A própria lucratividade do banco também subiu bem, 25%. Agora, quando você olha, por exemplo, para algumas outras questões, como uma queda da margem líquida, quando você olha, por exemplo, também para um índice de eficiência alto, né, na casa dos seus 45%, eu não quero que você que ache que a empresa é mil maravilhas. Por quê? Porque para ela aumentar essa receita total aqui, ela teve que contratar mais pessoas e ela trouxe o que ela chamou de senioridade para o BR Partners, ou seja, trouxe pessoas mais velhas, já com uma experiência de mercado, já com uma bagagem que permite trazer ainda mais credibilidade para o banco. E querendo ou não, você pagar por essas pessoas acaba sendo muito custoso para o BR Partners. E é exatamente por isso que a margem líquida caiu um pouco. Entretanto, a margem cair, por exemplo, nesse caso aqui, ano contra ano, 2%, mas a receita subir 33%, me parece que realmente valeu a pena você fazer essa troca aqui, tá bom? Sair ali de 435 milhões de receita para alguma coisa próxima ali aos seus 600. Em grandes números aqui, aumentamos aqui praticamente 35% da receita total e quase 25% do lucro do banco. E o que acontece? O BR Partners, ele tem uma política muito clara de distribuição de dividendos. Ele diz para nós que os dividendos serão trimestrais, e eles vão distribuir pelo menos 65% do seu lucro líquido trimestral e sempre no final do ano eles vão fazer aquele ajuste para falar, olha, o banco lucrou tanto, então eu consigo entregar um pouquinho mais. Historicamente, o banco ele tem conseguido trazer uma remuneração pelo menos superior aqui a 70%, ou um payout superior a 70%. E até por isso que você vai poder ver aqui, que o banco ele tem esses dividendos que estão em abertos, anunciados nesse momento de 18 centavos por unit, mas eu quero que você depois leia isso daqui. Por quê? Porque esses dividendos eles ainda serão aprovados numa assembleia que vai acontecer no dia 18 de março de 2025. Ou seja, esses dividendos ainda não vão cair propriamente na sua conta, mas eu quero crer que se eles já propuseram isso daqui, é muito provável que na Assembleia eles vão simplesmente homologar e ratificar esses dividendos para que então eles caiam na sua conta. Só para a gente colocar mais ou menos quanto que isso dá, esses 18 centavos na atual cotação de mais ou menos ali os seus 13,50, isso daria aproximadamente 1,33% de dividend yield numa única tacada só, mas perceba que o banco ele trouxe uma remuneração anualizada aqui na casa dos seus 13,4. Agora, eu quero que você se recorde que esse yield é com base no preço de fechamento, que ficou na casa dos 13. Imagina quem comprou, por exemplo, a 9, quem comprou a 10, 12 reais, como eu conheço algumas pessoas que compraram. Então, esse yield com certeza é muito maior que o chamado yield on cost. Ou seja, o resultado para mim do BR Partners ele foi muito bom. A perspectiva futura, por outro lado, essa não é
tão boa assim. E aí, só para a gente encerrar, eu vou te mostrar aqui o que é projetado pelo próprio BTG. Olha só o que eles escrevem aqui para a gente. Eles estimam que o ROI em 2025 ficará na casa dos seus quase 20%, 2026 já melhora bem para 23%. Eles estimam um yield na casa dos seus 10% para este ano e 9% para o próximo. Eu, particularmente, não acredito em 9 para 2026. Eu acredito alguma coisa muito mais próxima dos seus 14%. Sim, gente, 14%. Eu estimo que haja muitas melhorias dentro do banco até lá. E só para você ter mais ou menos uma outra noção, olha só, eles estão estimando uma receita de quase 500 milhões, sendo que hoje, na atual conjuntura, o próprio BR Partner já conseguiu entregar quase 600, ou seja, eu particularmente acredito lá para 2026 que nós teremos alguma coisa muito mais próxima aqui dos seus 800 milhões de reais em receita e muito provavelmente, considerando uma margem líquida de 33%, aí a gente pode até fazer as contas aqui, vamos pegar se esses 800 milhões vezes daqueles 33%, daria um lucro de 264 milhões de reais, um pouco maior do que esse lucro que nós temos hoje. Portanto, o BR Partners é e continuará sendo para mim uma excelente opção para aquela pessoa que busca um investimento diferente daqueles bancos de varejo. Mas claro, eu não estou te recomendando, eu estou te falando o que eu decidi fazer para minha carteira de investimentos e por isso eu confio no BR Partners como um excelente investimento para minha carteira de dividendos. E claro, antes de você sair desse vídeo, eu vou deixar esse outro aqui do BR Partners para você continuar seus estudos. Por hoje é isso, muito obrigado e tchau!